Bonjour à tous. Bom dia a todos. Nós aqui reunidos para abordar um tema importante, a prece. Nós vamos tomar o tempo para ver como ela pode ser utilizada para vir em ajuda nos irmãos que estão nesse sofrimento, que pode efetivamente nos tomar a qualquer momento e nos desviar desse caminho na direção da paz interior e da felicidade integral. Então, o título dessa conferência é A Prece de Jesus a Kardec, uma ferramenta para a ajuda e a desobsessão. Eu gostaria que nós pudéssemos ter aqui definições muito claras, marcadas, de referências, para que possamos ter referência e estar na medida de tomar o controle de nossas escolhas. Então, vamos começar imediatamente com o que é repetido sempre, ou seja, o que os nossos amigos benevolentes e muito presentes nas nossas vidas, quando nós sabemos escutá-los e nos dizem regularmente, que nos dizem que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orem, cada um segundo suas convicções e o modo que mais os tocam. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras onde o coração não está. Aí nós precisamos compreender que a vida do Espírito ela é toda do pensamento. E aqui nós estamos inscritos na matéria e nós vamos dedicar um tempo para tomar marcas, referências e procurar nos libertar um pouco a pouco, desse império, desse domínio que a matéria pode ter sobre nós. E talvez viver mais e mais é este convite que nós estamos recebendo aqui. Que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Uma definição que nos permite de colocar a situação onde nós estamos com relação à prece. A prece é um pensamento dirigido na direção de um objetivo determinado. E nós sabemos que muitos dentre nós temos outras definições. Finalmente, a prece não é outra coisa que o pensamento e se a nós cabe a nós de dirigi-la, de colocar em prática etapas para atingir esse objetivo e a prece está lá para isso. Então, quando a prece é endereçada a Deus, ou a um espírito, a espíritos que estão desencarnados ou encarnados, vai ter diferentes situações, diferentes objetivos determinados. Nós vamos orientar a prece de maneiras diferentes. Quando esta prece que nós vamos formular ao pensamento, que nós vamos viver, se ela é endereçada a Deus, pode ser uma demanda, um pedido, né? Um agradecimento ou ainda um ato de adoração, de humildade, de submissão. Quer dizer, prestar homenagem a Deus. Quando nós vamos endereçar este pensamento a um espírito, e talvez encarnado, ele pode estar encarnado ou desencarnado, e teremos uma identificação de pensamentos, quer dizer, nossos pensamentos são similares, compatíveis e se confondem. São também um testemunho de simpatia. Quer dizer que nós vamos reconhecer esse modo de pensar, de viver como o nosso. E assim terá essa simpatia que vai se instalar. Uma lembrança simpática e benevolente é uma prece. Os espíritos sofredores,
que sofrem aqui ou no plano espiritual, pedem preces. É para eles o que vai aliviar as penas. Eles precisam das preces. Há muitos espíritos esquecidos, alguns se escondem mesmo e sofrem, sozinhos, isolados de todos. É preciso a nós poder ajudar por um simples pensamento, uma invocação. Vamos endereçar esse pensamento a eles. E se esse pensamento ela é benevolente, se ela é benéfica, ainda melhor. Pois nós não vamos nos lembrar dos machucados do passado, não vamos lembrar das ações imperfeitas que foram feitas contra nós ou face ao nosso próximo. Tentemos, ao contrário, o que podemos fazer. E podemos ir além dessas aparências e dar o bem pelo mal. Quer dizer, receber um pouco de atenção, um pouco de compreensão e de ajuda, dar isso nesse caminho. Para alguns de nós, vai ser preciso formular a prece, porque senão nós não teremos a impressão de estar orando. Vai precisar falar palavras, formular a prece, enquanto que é apenas um simples pensamento. Por exemplo, um pai, mãe, que vai tentar dar a melhor referência para o seu filho, ele vai se esforçar para trabalhar, para que seu filho possa ter uma situação de vida propícia ao seu desenvolvimento completo de si mesmo, e vai orar, vai agir para o seu bem. Quando nós nos encontramos nesse momento de aflição, nós vamos ter duas oportunidades. Nós podemos compreender a prece como uma invocação ou uma evocação, para que nós podemos chamar a nós um ou outro espírito. O que significa? A invocação é chamar Deus para nós, em si mesmo. Nós vamos procurar vivê-lo em nós mesmos, no mais profundo do nosso ser. E quando nós evocamos um espírito, nós o chamamos perto de nós, para que nós possamos senti-lo e sentir acompanhado por ele. Quando esta prece é endereçada a Deus, Ele vai nos enviar seus mensageiros, os bons espíritos. Eles vêm na nossa ajuda para que nós possamos receber essa força moral que nos falta frequentemente, e vão nos sugerir os pensamentos necessários para que nós possamos sair dessa aflição, sair desse momento que nos causa pena, sofrimento. É também importante saber identificar a ajuda que nos é enviada para que nós possamos colocar em obra. Frequentemente nós estamos tão tomados pelas aflições, agitações do cotidiano, que nós entramos num círculo vicioso que é difícil de ver para fora disso. Então, cabe a nós de ver como nós podemos usar essa ferramenta, nossa maneira de pensamento, de agir, de viver, e esquecer todos os nossos velhos hábitos e, enfim, nos permitir de adotar novos e mais felizes, que vão nos permitir de fazer novas escolhas, de novas experiências. A prece nos distingue dos animais. Kardec nos diz que o único aspecto que nos diferencia dos animais é justamente esse senso moral especial. É isto que nos permite conhecer um dia que nós compreenderemos o que é Deus e nós poderemos, enfim, vivê-lo plenamente. A prece é uma necessidade universal
A prece é a sustentação moral mais poderosa na adversidade, porque vai nos religar a essa fonte que nos criou. Vai nos religar a esse recurso que são acessíveis, que estão lá para que nós possamos nos revelar plenamente, totalmente, integralmente, e ir além desse momento que é difícil a viver. Todos esses recursos estão inscritos em nós, na nossa consciência. Cabe a nós de compreender isso, a nós de identificar esses recursos, de poder vivê-lo plenamente. E a prece é essa ferramenta que pode nos possibilitar isso, de compreender essa natureza espiritual nossa, compreender nossa verdadeira natureza, que não somos de seres de luz, seres divinos. Pela prece, nós podemos revelar essa natureza. O ser humano eleva a sua alma e entra em comunhão com Deus. Ele se identifica com o mundo espiritual, ele se dematerializa, que é uma condição essencial para a sua felicidade futura. Nós vamos nos distanciar um pouco desse cotidiano muito presente e vamos nos libertar pouco a pouco desse ambiente material que estamos inscritos na matéria, e nós nos encontramos num ambiente muito denso, e a ideia é evitar de esquecer essa natureza espiritual que é a nossa, e assim de poder voltar a essa fonte para nos alimentar, nos apacentar. É o respeito perfeito, constante das leis divinas, da vontade de Deus. Sem a prece, nós temos aqui um outro panorama diferente que vai nos impor a nós. Os pensamentos ficam na Terra, eles são dirigidos a esses que estão na Terra. Os pensamentos se ligam mais e mais às coisas materiais, e de lá vem esse retardo no nosso avanço. Eu gostaria de poder fazer de uma maneira que vocês possam compreender o antagonismo. Aqui tem o trabalho, dizemos que trabalho é toda ocupação útil, que vai se opor ao ócio. É por isso que nós usamos aqui o exemplo, para alguns, da felicidade, de uma certa felicidade, que é a falta de trabalho, para alguns. De um ponto de vista moral, nós compreendemos que o espírito não precisa de repouso como o corpo, mas ele precisa de progredir, de se melhorar sem parar. Então é justamente o oposto dessa noção de trabalho. Nós temos aqui na questão 943 a lembrança disto. Então, no livro dos Espíritos nos dizem onde vem o desgosto da vida que alguns indivíduos têm. É o efeito do ócio, essa resposta, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Quer dizer que nos falta alguma coisa, nós vamos compensar pelo que está no nosso alcance de vista. E a gente esquece essa vista do Espírito, visão do Espírito. E levamos isso no primeiro grau. O comentário de Kardec a esta resposta, pelo mundo espiritual, para aquele que exerce sua faculdade num objetivo útil, segundo suas aptidões naturais, e a vida passa mais rapidamente. E nós suportamos as vicissitudes com mais paciência e mais... Que ele age pensando na felicidade mais sólida e durável que o espera. É muito mais simples de conseguir. Nós vamos poder
colocar em prática um plano de ação, implementar um plano de ação. Quando nós estamos aqui, nós frequentemente esquecemos, porque a gente se deixa levar pelo a importância que o homem dá aos bens temporais, materiais, terrestres, é em razão inversa da fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que leva a procurar neste mundo satisfazer as suas demandas em detrimento do seu próximo. Eu quero fazer de tal maneira que de estar confortável aqui, esse conforto é muito limitado no tempo. E há uma falta de perspectiva e frequentemente no nosso olhar não vai muito longe, suficientemente longe, e não é suficiente essa visão material que nós temos aqui. Cabe a nós de justamente nos educar e nos instruir sobre esta via espiritual, sobre essa natureza íntima, nossa verdadeira natureza. Quem somos nós realmente? Aqui eu coloquei para vocês 3 exemplos, 3 ilustrações do que, para mim, a prece representa. Imaginemos que nós estamos num veículo. Este veículo vai progredir na matéria. E bem, a prece vai ser semelhante a um limpador de para-brisa que vai nos facilitar a visão. Sem a prece, a nossa visão é muito mais curta, e com a prece nós vamos alargar essa visão de perspectiva. A prece é lá também para comatar, para preencher as brechas. Tudo que vai fazer com que nós esquecemos nossa verdadeira natureza e nos deixar impregnar para essa solicitação exterior. Imaginemos que este veículo é como se fosse uma bolha que a gente estivesse dentro, e ao longo do nosso caminho, esse caminho terrestre material, nós vamos receber diferentes elementos de lama, de vento, de chuva, e tudo isso vai impedir que a gente tenha uma visão clara do ambiente que nós nos achamos. E vamos então, de tempos em tempos, limpar a visão pela prece. Uma outra imagem é de uma barca, um barco, com o qual nós podemos, a todo momento, pegar esse barco e avançar, ir onde nós devemos ir. Devemos ser úteis, viver, ter experiências, fazer atenção a este veículo que nos permite nos transportar. Sem a prece, este veículo vai ser deixado aos elementos, vai mesmo se degradar, vai tomar água. A ideia de poder ter um barco que é fora d'água, ou que o perigo, que essa água que está em volta de nós, que o perigo vem dessa água que pode entrar no barco. Então aí vem a ideia da prece que vem preencher as brechas. Cabe a nós de ser bastante atentos a isso, a esse veículo que vai nos permitir fazer essa utilização benéfica. E a última ilustração é aquele do balão. Quando somos submetidos a essa agitação, a essas interações com o nosso ambiente, um pequeno nada nos faz explodir. Nós sofremos muito pouco, sim, a pressão, e não vai resistir, vai explodir. Com a prece, nós podemos, nós somos serenos, nós vamos passar por essas arranhaduras do caminho, desta viagem, porque nós sabemos onde nós vamos, onde nós nos dirigimos, e tudo isso não é importante. Nós estamos focalizados no objetivo.
A prece tem uma ação real, material, um efeito que pode ser visto, ser sentido e mesmo ser medido na matéria. A prece é uma transmissão fluídica de energia. É um auxiliar poderoso para o alívio dos males corporais. A prece vem nos aliviar fisicamente, moralmente, é como uma transfusão de energia, uma regeneração do estado. Para de alguns entre vocês já podem ter recebido um passe espírita. Esta imposição de mãos que vai nos permitir sentir o poder do pensamento, essa intenção de ajudar o outro. Nós vamos sentir o pensamento. É finalmente a ocasião de manifestar o poder da prece. Então, o efeito material é perceptível. Cabe a nós de poder estar cada vez mais sensível a isto e desenvolver esta atenção. Então, nós temos aqui 3 períodos. Nós temos Moisés, que nos traz com os 10 mandamentos o amor passivo, não faça isso, não roube, não mate. É isto. É uma ilustração de um momento, de um período de nossa história na Terra. Depois, avec Jesus, nós temos um ambiente que se abre nesse período de sofrimento. Justamente, Jesus vem nos mostrar o exemplo, nos dar o exemplo, um amor ativo. Por exemplo, ele nos diz: ame os seus inimigos, faça o bem a esses que vos odeiam e ore pelos que vos perseguem. Não é nada evidente de fazer, mas sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Amem vosso próximo como eu vos amei. Para aquele que é sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós estamos longe de não ter pecado nenhum. É também um convite para viver este amor ativo. Nós não esperamos mais ser amados, mas nós vamos amar, nós vamos dar. Nós vamos dar porque é a melhor maneira de receber. Com Kardec, nós temos aqui uma dimensão que vai indo mais longe nessa orientação, que vai nos permitir de compreender o que a gente faz, compreender esse convite que nos foi feito ao longo das idades. E o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, bem vivido, conduz totalmente que caracteriza o verdadeiro espírito, e que é a mesma coisa que o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não traz nenhuma nova moral. Ele faz com que a inteligência e a prática da moral do Cristo. Nós pedimos uma fé sólida para esses que duvidam e fraquejam. Kardec nos diz: observem, raciocinem, troquem as informações e façam os seus próprios julgamentos. Faça você a sua própria experiência, através de certa observação, pelo seu raciocínio. Então, nós temos esses 3 momentos distintos. Mas nós progredimos aqui, neste ambiente material, mas nós vamos poder ter a possibilidade de ter experiência, experimentar, fazer desse ou daquele modo de vida. E claro que nós vamos progredir. Nós vamos progredir em inteligência e depois em moralidade. Pois é porque nós seremos mais inteligentes, nós poderemos desenvolver mais nosso senso moral. Essa possibilidade de conhecer Deus, conhecer as suas leis. Então, a vontade deve
estar no nosso cotidiano, mas uma vontade ativa. A vontade é esta respiração necessária à alma. Imaginem vocês que nós estamos embaixo d'água, imersos, ilustrando esse momento difícil que nós passamos, que nós vivemos, talvez nesse momento. Nós queremos respirar, nós precisamos respirar. Então, nosso pensamento vai ser de tirar a cabeça debaixo d'água para poder respirar. Então, a prece é isso. Cabe a nós de dirigir o pensamento nesse objetivo, nessa intenção. Às vezes nós nos sentimos submersos por essa situação do cotidiano, por falta de vigilância. Como uma folha que é solta ao sabor do vento. Nós vamos ser levados segundo o vento, pelas situações. Então, há esse provérbio tuareg berbere, que eu gosto bastante de citar frequentemente. Se você não sabe onde você vai, você arrisca de levar bastante tempo para chegar lá. Nós de prever, então, onde nós vamos nos dirigir. Nos dizem para nós também: ame Deus, mas saiba por que você faz. Cabe a nós de ter essa consciência de dirigir nosso pensamento. Por que eu faço este ou aquela escolha hoje? Bom, o que é a obsessão? O que é? Esta influência, este império, este domínio que os espíritos sabem tomar sobre algumas pessoas. Lá, cabe a nós de estarmos despertos e sabermos se a nossa escolha é bem a nossa, se ela é benéfica para nós, porque às vezes nós estamos sofrendo a escolha de outro. Bem, a obsessão é finalmente, ela nos reenvia a nossa imperfeição, ao fato que nós somos ainda crianças. Nós somos como essa pequena criança que vai fazer a experiência, passar pela experiência que vai permitir de crescer, que vai em seguida passar por essa experiência. Nós somos, antes de tudo, de seres relacionais que vão estar em relação consigo mesmo, com o outro e com Deus. Cabe a nós de compreender isso e compreender essas relações. Através dessas relações, que vai ter alargar nosso campo de experiência, de compreensão. Mais nós alargamos essa possibilidade, mais nós somos livres e mais nós nos tornamos responsáveis, porque nós sabemos que tal ou tal escolha nos levará até o tal resultado, porque nós temos a experiência. Nós somos crianças espirituais que progredimos na direção de Deus. E nós podemos constatar aqui o cotidiano no nosso planeta. Quantos têm um corpo de adulto, mas agem como crianças? O que nos diz nossos amigos benevolentes que trabalham pela nossa progressão e da humanidade? Eles dizem que a obsessão aqui, esse império, essa influência dos espíritos, nunca acontece, ela acontece apenas pelos espíritos inferiores que tentam nos dominar. Os bons espíritos nunca impõem nada. Eles nunca vão impor nada. Eles aconselham, combatem a influência dos malvados, dos maus, e se nós não os escutamos, eles se retiram. Os maus, pelo contrário, se ligam àqueles aos quais eles dominam. Se eles conseguem dominar alguém, eles se identificam com o seu próprio espírito e vão conduzi-lo como uma verdadeira criança. Quer dizer que imaginamos que eu quero alguma coisa e que eu estou perto de alguém que pode fazer no meu lugar, então eu vou pedir a ele que faça por mim. Eu vou impor a minha vontade a outro. Enquanto que
Podemos pensar na vida de todo dia, como às vezes alguém nos pede alguma coisa, por X razões, nós escolhemos de responder positivamente a essa demanda. Imaginemos que nós estamos em duas dimensões diferentes, a dimensão material e a dimensão espiritual. Então, um espírito desmaterializado que se aproxima de nós, nos assopra algum pensamento, e nós pensamos que são nossos pensamentos, e nós executamos. Então, cabe a nós de vigiar isso, de compreender esse comportamento. Mas como nós estamos aqui para ter essa experiência na matéria, eu preciso dedicar tempo para raciocinar, observar, e às vezes vai ser preciso se treinar. É por isso que, ser ajudado para ser capaz de fazer esse passo, dar esse primeiro passo, nós precisamos da ajuda exterior. Começar, talvez, imitando o outro, talvez perguntando ao outro como ele faz, como ele consegue ter tal resultado. Essa ajuda, ela não é certamente a economia de uma realização pessoal. Nós não vamos fazer, ninguém vai fazer no nosso lugar, por nós. Senão nós não vamos aprender nada. É vendo que a gente aprendemos e fazendo o que a gente aprende. Num centro espírita, nós podemos ter essa ajuda. O forte ajuda o fraco. Aquele que compreendeu pode explicar para aquele que não entendeu ainda. Vai ser preciso dar ao outro, ajudar o outro a compreender, dar ao outro instrumentos para que ele possa saber como ser autônomo e fazer nessa situação que se apresenta a ele. A melhor maneira de transmitir essa informação e finalmente educar o outro é o exemplo. Nós vemos na família os pais que recebem uma chamada telefônica, alguém pergunta se o pai ou a mãe está lá, e o pai e a mãe fazem sinal de que não, fala que eu não estou lá. E a criança responde ao telefone: meu pai me disse para dizer que ele não está lá. Qual a informação que a gente dá a esta criança? Se a gente não é coerente com o que a gente está transmitindo, façamos de tal maneira que sejamos coerentes, de uma maneira constante. A melhor transmissão é de viver de maneira coerente, de dar o exemplo ao outro. O homem é frequentemente o artesão de sua própria infelicidade aqui. Frequentemente eles podem ser violentos no que eles dizem. Mas se nós voltamos à fonte dos nossos infortúnios, nós veremos que frequentemente os infortúnios são, na maioria das vezes, o resultado da nossa imprevidência, do nosso orgulho, e então, por consequência, essa é uma infração às leis de Deus. Nós somos orgulhosos, nós somos ávidos, nós somos imprevidentes, inconstantes, e sim, nós somos imperfeitos. Essa imperfeição nos cega, nos impede de ter essa visibilidade. Lembrem do limpador de para-brisa, que podem melhorar, aumentar a nossa visão. Frequentemente nós temos o hábito desta imperfeição que se reproduz sempre. Essa imprevidência que nos faz cair de novo. Sabendo disso, nós podemos compreender que o aprimoramento do espírito é o fruto de nosso próprio trabalho. Desta ocupação útil que nós vimos antes, o desgosto da vida vem do fato que nós não temos objetivo, não temos uma ocupação útil que vem estruturar nossos pensamentos, nos dar um sentido à nossa vida e nos sentir úteis. O verdadeiro espírita não é aquele
que acredita, que crê nas manifestações, mas é aquele que põe utilmente o ensinamento dado pelos Espíritos. Nada não serve de acreditar se essa crença não se faz avançar um passo avante na via do progresso e não rende melhor para o seu próximo. Precisamos estar conscientes disso. O Espiritismo nos diz frequentemente que não há regressão possível. No pior, podemos estagnar, mas só podemos progredir ou escolher de fazer uma pausa e esse tempo perdido que vai nos distanciar da felicidade futura que nos é prometida. Se nós estamos no nosso lugar, se nós façamos o que nós devemos fazer, nós somos felizes. Nós vamos fazer o que nós amamos e nos amar o que fazemos. E nós teremos essa coerência perfeita nesse instante presente. O passado não se impõe mais a nós, não nos dita mais nossas ações do dia de hoje, e o futuro não nos assusta mais. Nós estamos no nosso lugar. Façamos um passo, vamos dar um passo após o outro. O objetivo essencial do Espiritismo é o amelhoramento dos homens. Não é para buscar. Precisamos buscar apenas o que pode ajudar o nosso progresso moral e intelectual. A progressão, o progresso do intelecto, de nossa inteligência, vai um dia ou outro, mais ou menos tarde, cedo tarde, nos ajudar a essa progressão moral. E não é apenas pelo desenvolvimento da inteligência que nós chegaremos lá. Cabe a nós de identificar e compreender o que temos que aprender hoje, colocar em obra, colocar em prática, talvez os recursos que já temos, e ver o resultado diferente do que nós temos hoje. Então, o Espiritismo não é nem mais nem menos do que uma bengala que vai nos facilitar o progresso, nosso caminho aqui. Tudo simplesmente. E para concluir, eu gostaria aqui de deixar essa mensagem que nos convida a essa compreensão espíritas. Amem-se. Aqui vai o primeiro ensinamento. A vida é feita de aprendizado, de experiência, de compartilhamento. Compreendamos que num dado momento, nós vamos escolher o que é bom para si mesmo. Nós compreendemos e depois nós vamos compartilhar o que nós aprendemos. Cabe a nós de, enfim, colocar em obra nessa busca da perfeição moral. O primeiro ensinamento é amar-vos e o segundo, instruir-nos. O Espírito de Verdade nos deixa aqui essa indicação. Amem e instruí-vos. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Muito obrigada pela sua atenção.